convido a ouvirmos da palavra do nosso Deus para este domingo, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5, onde a palavra de Deus nos diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bem-aventurados, bem-aventuradas são aqueles e aquelas que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs,
Diz uma lenda que Agostinho de Hipona, um importante cristão e pai da igreja que viveu nos séculos 4 e 5, que ele caminhava à beira-mar, na praia do Mar Tirreno, na Itália, quando encontrou uma criança que insistentemente, com uma concha, procurava transportar a água do mar para um buraco que havia aberto na praia. Naqueles dias, Agostinho estava estudando a Santíssima Trindade. Ao se aproximar do menino, foi surpreendido pela criança que lhe disse: seria mais fácil colocar o mar inteiro dentro deste buraco da areia do que para ti explicar o mínimo que seja sobre os mistérios da Trindade. Repito, a fala da criança: seria mais fácil colocar o mar inteiro dentro desse buraco na areia da praia do que para ti explicar o mínimo que seja sobre os mistérios da Trindade. Ao falarmos sobre o Deus Trindade, nos encontramos diante de um grande mistério que só pode ser crido pela fé. Os cristãos não creem em 3 deuses. Da mesma forma, não creem nas pessoas da Trindade de maneira isolada. O Deus cristão é o Deus uno em 3 pessoas. Não se trata, portanto, de 3 manifestações diferentes ou 3 versões distintas de Deus, mas o Deus que é sempre e ao mesmo tempo Ele mesmo, a Trindade. E explicar esse mistério poderia ser até mais difícil que colocar o mar inteiro dentro de um balde. Aliás, que bom que não sabemos tudo sobre Deus. Do contrário, haveria o risco de nos tornarmos nós mesmos nossos próprios deuses. Neste domingo, a Igreja Cristã Ocidental celebra o Domingo da Trindade. O Domingo da Trindade se concentra explicitamente no mistério, poder e beleza das 3 pessoas da Trindade que existem juntas de eternidade a eternidade. E assim, desde o século X, a Igreja Cristã Ocidental reserva o segundo domingo após Pentecostes para celebrar aquilo que as Escrituras nos contam sobre o ser de Deus. Entretanto, precisamos falar também do ser humano. Desde a desobediência de Adão e Eva em Gênesis 3, estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, conforme Isaías 59:2. Pecado não é apenas um desvio de moral, mas uma grandeza trágica que nos torna criaturas separadas do Trino Deus. O pecado é o nosso destino, não podemos não pecar. O ser humano está naturalmente destinado a desobedecer a Deus e a se tornar rebelde diante de Deus. Buscando salvar-se, perder-se-á mais e mais. Enquanto Deus é santo, o ser humano é naturalmente pecador. Nós não nos tornamos pecadores porque cometemos pecados, mas cometemos pecados porque somos pecadores. Davi orou no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3:23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Escritura também nos diz em 1 João 1:8-10: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso, o pecado não é apenas uma imoralidade, mas uma grandeza trágica que nos destina a vivermos eternamente longe de Deus. No fim das contas, o pecado é a própria vontade do ser humano de ser ele próprio seu Deus. A intenção do ser humano é ser seu próprio Deus e dominar o seu próximo. Quando o ser humano ouviu a conversa da serpente no Éden, pensou que a palavra de Deus estava errada e que o conselho da serpente era a doutrina correta. Mas, ao desobedecerem, Adão e Eva perceberam que o conselho da serpente era, na verdade, uma mentira e que agora, diante da verdade de Deus, estavam nus. O pecado apareceu e não tinham como o esconder. Essa é a tragédia do pecado, é a tragédia do ser humano que foi pego em seu erro e que procura se mostrar bom diante de Deus com suas folhas de figueira, como se nada tivesse acontecido. A tragédia do pecado é a contínua tentativa humana de querer se tornar bom por si mesmo o tempo todo,
pois até o bem que fazemos está debaixo do sinal da desgraça do pecado. Como pecadores, estamos diante do Trino Deus. Que boa notícia pode haver na Trindade a nós, pessoas marcadas pela tragédia e pelo destino do pecado. Com que olhar o Deus Trindade nos enxerga? Quem somos nós diante do ser misterioso de Deus? Vamos ao primeiro ponto, a Trindade e criação. Acima de tudo, precisamos confessar que a criação é boa obra do Trino Deus. O Pai criou tudo o que existe por meio do Filho e na força do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo não apareceram apenas no Novo Testamento, mas já estavam presentes na criação do cosmos. Assim nos diz João 1:1-5 sobre Jesus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem estava no princípio com o Pai? O Verbo, e o Verbo é Jesus. Paulo nos diz em Colossenses 1,15 sobre Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Da mesma forma quanto ao Espírito Santo. Assim nos diz Gênesis 1:2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Portanto, também o Espírito Santo já se movia na criação de todas as coisas. Antes da criação, Deus era tudo o que existia. O Filho não é criatura do Pai. O Filho não foi criado, mas foi gerado. Você é meu filho e eu gerei você. Atos 13:33. Também o Espírito Santo não foi criado, mas é procedente do Pai e do Filho. Jesus disse, conforme João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Portanto, o Filho foi gerado do Pai e o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Já o Pai é o mistério abissal das Escrituras. Portanto, a criação do cosmos não é obra do Pai somente, mas obra do Pai por meio do Filho na força do Espírito Santo. A Trindade esteve envolvida na criação de todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis. Tudo que foi descoberto e ainda não foi descoberto é obra do Trino Deus. A Trindade não é apenas uma doutrina que apareceu no Novo Testamento, mas o Deus em três pessoas que já estava presente desde o início no Antigo Testamento. Assim, o Deus do AT é o mesmo Deus do NT e o Deus do NT é o mesmo Deus do AT. Segundo ponto, Trindade e redenção. Assim como a criação é obra do Trino Deus, também a redenção é uma obra trinitária. O teólogo luterano Euler Renato Westphal diz: o Deus Criador é o mesmo Deus que salva, pois é o Pai do Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Verbo por meio de quem tudo o que existe foi criado, foi enviado à terra pelo Pai e foi concebido pelo Espírito Santo. A encarnação de Jesus Cristo é obra do Deus Trindade. No batismo de Jesus Cristo, o que marcou o início do seu ministério de 3 anos, o Pai diz dos céus: você é meu Filho amado, em você me agrado, Lucas 3:22. Também o Espírito Santo estava presente no batismo de Jesus. Nos diz a palavra: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. O batismo de Jesus é um evento trinitário, onde estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho ao mundo na força do Espírito Santo para que o Filho redimisse o mundo da tragédia do pecado e para que o ser humano perdido e o cosmos sejam salvos. Jesus é enviado como o substituto da nossa condenação. Ele que não pecou, assumiu os nossos pecados para que sejamos aceitos pelo Pai e tenhamos a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5:21 sobre Jesus:
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não pecou, mas na cruz ele foi tornado pecado para que nós recebêssemos da sua justiça. Paulo afirma em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo assumiu a nossa maldição para nos tornar benditos. Ele sofreu a tragédia do pecado para que recebamos da infinita graça. Ele pegou para si a maldição dos nossos pecados para nos oferecer a salvação eterna. Na cruz, Jesus sentiu o que é ser abandonado por Deus, pois ele foi abandonado pelo seu Pai. Eis o misterioso plano de salvação, onde o próprio Filho é abandonado pelo seu Pai na sua maior angústia e sofrimento. E então o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, morreu na cruz, fazendo-se fraco com os fracos e abandonado com os abandonados. Contudo, Jesus não permaneceu nas amarras da morte, mas foi ressuscitado no terceiro dia pelo Pai, na força do Espírito Santo. A ressurreição também é obra do Deus Trindade. É por isso que o Jesus ressurreto nos prometeu a vinda do seu Consolador, o Espírito Santo, que é procedente do Pai e do Filho. Assim, Paulo nos diz em Romanos 5, 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, o Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A justificação do ser humano é uma maravilhosa obra do Deus Trindade. Somos reconciliados com o Pai por meio do Filho e na força do Espírito Santo Consolador. E então vamos ao terceiro ponto, Trindade e esperança. A vitória de Jesus sobre a morte se torna a nossa esperança de vitória da nossa própria morte. Assim como o Pai e o Espírito Santo ressuscitaram Jesus, também nós seremos ressuscitados corporalmente no último dia. Somos animados em nossa esperança através do agir do Espírito Santo Consolador, por meio de quem o Pai e o Filho se fazem presentes em nossas vidas e em nossa comunidade. Paulo nos diz em Romanos 5, 2b a 5, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim, só é possível ter esperança a partir da memória dos sofrimentos de Cristo. O Espírito Santo é a memória que continuamente relembra os cristãos da morte de Cristo na cruz e sua ressurreição. Desta forma, podemos crer que o Espírito Santo nos anima em nossos sofrimentos, trazendo-nos à memória os sofrimentos de Jesus. Em meio aos males do mundo, o Espírito Santo nos lembra que a criação não pecou e que o ser humano é chamado à reconciliação com a criação. A esperança cristã também é obra do Deus Trindade na vida da Igreja cristã. Amados irmãos, amadas irmãs, este é o Deus cristão, santo, belo, misterioso. Só conseguimos falar de Deus a partir do que as Escrituras falam de Deus. Onde as Escrituras silenciam, devemos também nós silenciar. Há muito mistério no Deus Trindade. Há muitos aspectos que não compreendemos. Mesmo que tenha se revelado, o Deus Trindade continua profundamente misterioso. Isso nos impede de querermos aprisionar Deus através da nossa razão e de querermos dissecá-lo com nossos métodos científicos para explicar como ele funciona. Deus é conhecido conforme está nas Escrituras. Já o rosto amoroso e misericordioso de Deus pode ser visto no Jesus Cristo crucificado somente. Assim, vivamos alegres na presença de Deus. O Deus cristão é o Deus que age na história da salvação.
Ao mesmo tempo, o Deus Trindade é o Deus comunidade, pois não há solidão para os sujeitos trinitários. Também não há hierarquia entre eles. O Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. Entretanto, o Pai está no Filho e no Espírito Santo. O Filho está no Pai e no Espírito Santo. E o Espírito Santo está no Pai e no Filho. Eis o Deus em quem nós cremos de todo o nosso coração. A boa criação é obra do Deus Trindade, com a atuação do Pai. A redenção é obra do Deus Trindade, com a atuação do Filho. A esperança é obra do Deus Trindade, com a atuação do Espírito Santo. Que a própria Trindade sirva de consolo em meio à nossa solidão e sofrimento. Da mesma forma como não há hierarquia na Trindade, vivamos as nossas relações com o fundamento do amor fraternal. Onde há amor, não pode haver opressão, preconceito, discriminação. A Trindade é um bom modelo de relações humanas. A comunhão da Trindade critica em si mesma a organização social fundamentada no poder, na ambição e no egoísmo, visto que o Deus Trindade é Deus, doação. Portanto, é preciso cuidar para não se falar genericamente de Deus, pois a palavra Deus pode se referir a muitas divindades diferentes. Quando os cristãos falam de Deus, eles estão se referindo ao Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em seu círculo de solidariedade, fraternidade, alteridade e amor. O Deus cristão é o Deus Trindade e nenhum outro. Amém. E quero convidar você a nós confessarmos a nossa fé, não com o credo apostólico. Como Igreja Evangélica de Confissão Luterana, nós temos outros credos produzidos na história da Igreja que podem ser usados no culto. Como hoje é o Domingo da Trindade, convido a nós confessarmos um credo que tem tudo a ver com a data de hoje. Aparecerá também as palavras deste credo na tela para você poder ler junto, caso você queira. Esse credo se chama Credo Atanasiano. Então confessamos a nossa fé dizendo: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé cristã. Quem quer que não a conservar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E a fé cristã consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Como não há três incriados, nem três imensos, porém um só incriado e um só imenso. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E todavia não há três deuses, porém um único Deus. Como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, porém um só Senhor. Porque, assim como pela verdade cristã, somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada em separado é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela fé cristã de dizer que são três deuses ou três senhores.
O Pai por ninguém foi feito, nem criado nem gerado. O Filho é só do Pai, não feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um único Pai, não três pais. Um único Filho, não três filhos. Um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. Porém, todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a trindade na unidade e a unidade na trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Mas para a salvação eterna, é necessário crer fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, por conseguinte, é crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado da substância do Pai antes dos séculos, e é homem nascido no mundo da substância da Mãe. Deus perfeito, homem perfeito, subsistindo de alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Ainda que é Deus e homem, todavia não há dois, porém um só Cristo. Um só, entretanto, não por conversão da divindade em carne, mas pela assunção da humanidade em Deus. De todo, um só, não por confusão de substância, mas por unidade e pessoa. Pois, assim como a alma racional e a carne é um só homem, assim Deus e homem é um só Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à destra do Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. À sua chegada, todos os homens devem ressuscitar com seus corpos e vão prestar contas de seus próprios atos. E aqueles que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, aqueles que tiverem praticado o mal irão para o fogo eterno. Esta é a fé cristã. Quem não crer com fidelidade e firmeza não poderá salvar-se. Amém.